muito menos de pagar o preço desse pecado, dessa ofensa, desse distanciamento de Deus. O homem cometeu o pecado contra um Deus infinito. E essa é a má notícia que eu tenho para te dar hoje. Eu vou trazer a boa notícia, mas é preciso que você tenha coragem de ouvir a má notícia. As nossas forças não podem solucionar o problema do pecado. É como se existisse uma ligação, uma ponte entre o ser humano e Deus, quando Deus criou Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva destruíram essa ponte, não é possível que nós possamos reconstruir essa ponte. É impossível que as suas boas obras possam restaurar a sua comunhão com Deus, porque o salário do pecado é a morte. E por mais boas obras que nós façamos, nunca nós vamos conseguir reparar o mal do pecado. É muito importante entender isso. Os nossos irmãos que vivem na doutrina espírita devemos amar e respeitar, mas como católicos nós não podemos aceitar essa doutrina. Eles pregam uma doutrina de autorredenção. Eu, com minha força, isso é o pelagianismo também, antes do espiritismo existiu essa heresia, não com a graça de Deus, mas eu consigo, com as minhas boas obras, me salvar. E a má notícia é que você não consegue se salvar. Só existe uma solução para o ser humano na situação que está. E essa solução se chama morte. Porque o salário do pecado é a morte. Nós temos essa inclinação para o pecado até morrer. Não conseguimos vencer essa inclinação e não conseguiremos nunca apagar os pecados que nós temos. Não temos esse poder. Jesus fala em Marcos capítulo 7, como o coração do homem é doente. Gente, o nosso coração foi feito, a nossa essência é bondade, é amor, mas nós somos tão estragados pelo pecado que Jesus fala em Marcos 7. É do interior dos homens que procedem todo o mal. Maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas ruins procedem de dentro do coração. E é isso que contamina o homem. Jesus fala que o nosso coração está apodrecido. O salário do pecado é a morte. Não existe uma outra solução a não ser a morte, e essa é a má notícia. O pecado para nós é como se fosse a sombra. Só existem duas maneiras de você não ter sombra. Ou você estar num lugar todo escuro, todo nas trevas, o que é muito pior, estar na escuridão total. Ou então se nós mesmos formos luz, o que nós não somos na nossa natureza humana. Se a luz saísse, por exemplo, a lâmpada ela não tem sombra, porque é dela que emite a luz. Nós não somos assim na nossa natureza humana. Por isso toda luz vem de fora. E por isso nós temos a sombra que nos acompanha aonde nós formos. Assim é a mancha do pecado em nós. Ela nos acompanha aonde nós formos. Nós precisamos ter a humildade. Eu conheci, já acompanhei muitas pessoas que passaram por situações difíceis, que caíram em algum pecado que nunca esperavam que iriam cair. E elas diziam, eu nunca pensei que eu sou uma pessoa boa, faço caridade e tal. E quando essa pessoa começa a ter uma experiência com a sua fraqueza, chega a humildade. O Senhor quer nos falar sobre essa humildade. Um limoeiro sempre vai dar frutos ácidos, azedos e não frutos doces. Porque a natureza do limoeiro é essa. Nós, por causa dessa situação, da raiz do limoeiro, ela só pode produzir limão. Por causa do pecado, a nossa raiz ficou doente. E por isso, pecador faz pecado. Essa é a má notícia, gente.
O rei Davi, quando cometeu um grande pecado, o irmão João da Cruz dizia, a maldição, que Deus disse a Davi: a espada nunca sairá da tua casa, porque tu mandaste, adulteraste, ainda mataste o esposo dela. Davi fez um salmo de arrependimento, dizendo: Senhor, foi contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos, mas vós amais os corações que são sinceros, que reconhecem a sua fraqueza, a sua miséria, que sabem se humilhar, reconhecer a verdade. Santa Teresa também dizia: a humildade é a verdade. E ele vai dizer: já no seio de minha mãe, olha só, desde o seio de minha mãe, em pecado eu fui concebido. Ele vai dizer: irmão, ontem o senhor estava dizendo que Deus que nos teceu no seio da nossa mãe, que Deus nos amou antes de nós nascermos, e a gente nasce nessa lama de pecado. A gente não foi feito tão maravilhoso, irmão. Somos um sonho de Deus, e esse sonho vai se realizar. Essa é a boa notícia. Deus não permitiria que nós nascêssemos filhos do adultério dos nossos primeiros pais, numa linguagem simbólica, que foi o pecado de Adão e Eva. Deus não permitiria que eu e você nascêssemos com tantas coisas ruins, de pecado, de vício. Deus não permitiria esse mundo tão sujo, de maldade, de egoísmo, se Deus não tivesse o poder de transformar essa dor, esse fruto de pecado, num bem muito maior. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas às vezes nós passamos por situações que parece que não existe solução, e nós vemos que as nossas forças não conseguem dar solução para esse mal. O Senhor está nos dizendo agora: eu posso dar a solução. Eu quero contar para você que, se essa é a má notícia, e nós precisamos aprender a reconhecer que somos pecadores para receber a boa notícia, como conta a história de um rei que ia visitar a prisão com frequência, e uma vez por ano ele libertava um preso, ele dava a graça da libertação de um preso. E esse rei chegou nesse dia para a libertação do preso, e cada preso disse: olha, me confundiram com outra pessoa, não fui eu que roubei. O outro disse: me colocaram aqui por inveja, inventaram uma mentira, não fui eu que matei. E cada um foi se justificando, dizendo que eram pessoas boas, que estavam ali por engano, ou que foi alguém que mentiu. E tinha um homem lá no cantinho, com a cabeça baixa assim, e o rei chegou perto desse homem. Por que você está aqui? Ele disse: porque eu matei uma pessoa. E por que você fez isso? Porque eu senti muita ira e perdi o controle sobre os meus sentimentos, porque eu sou um pecador e não soube me controlar. O rei disse ao ministro: este homem será solto. Mas, senhor rei, ele é um assassino. Ele disse: justamente por isso. Todos aqui são tão bons, eu não vou deixar aqui um assassino para corromper todos esses santos que estão aqui. Porque esse homem soube reconhecer, como na parábola de Lucas 18, do publicano e do fariseu, quem saiu justificado e perdoado por Deus foi aquele que reconheceu, soube olhar para dentro de si e não ficar contando vantagem das suas virtudes, boas obras, como o fariseu ficou. Eu jejuo, eu rezo, eu faço esmola, eu faço isso. Ficou louvando a si mesmo e não a Deus. E o publicano dizia: piedade de mim, Senhor, porque eu sou um grande pecador. Jesus disse: esse voltou para casa justificado.